Boa noite a todos vocês. Boa noite a você que nos ouve do outro lado das câmeras. Deus tem um propósito ao te trazer aqui, nesta noite aqui. O irmão Ayrton disse, esse barulhinho de chuva vai fazer muita gente dormir. E que barulho gostoso, né? Você pode ouvir nesta noite que a chuva está a caminho. Prepare o teu guarda-chuva, porque será chuva de bênçãos. Nessa noite eu gostaria de dizer para vocês de que nós teremos uma série que se inicia hoje com o tema Orando por Chuva. E pelo que nós vamos orar durante as próximas quartas-feiras e o sábado próximo de manhã que eu estarei aqui com você. Todas as quartas-feiras do mês de abril você tem um encontro marcado com o dono da chuva, que é o Senhor Deus. E nós vamos pedir chuva do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque eu descobri que quando nós buscarmos o Espírito Santo e a Deus em primeiro lugar, vai cair chuva. E se a tempestade vier, Ele vai abrir um enorme guarda-chuva da tua graça sobre a nossa vida e vai transformar tempestade em bênção. Porque sempre, sempre, depois de uma tempestade surge um arco-íris. Nessa noite eu queria falar de chuva para você. E quem é que não gosta de chuva? Eu tive um tempo da minha vida que eu não gostava de chuva. Também pudera. Eu morei num bairro onde a minha casa não era num lugar muito seguro. E nós passávamos por muitas enchentes. E eu comecei até a ter medo de água por causa dessas enchentes. E eu me recordo uma das noites que houve uma grande tempestade. E eu via os meus brinquedos assim, quando eu era pequena, indo na enxurrada. E numa das tardes, onde a tempestade e os trovões eram muito fortes, eu precisei ficar em cima de um guarda-roupa para proteger a minha própria vida. Eu morei em lugares onde sempre a chuva afetava muito a vida das pessoas. Eu já vi casas serem levadas em enxurradas, assim como você vê nos jornais quando a tempestade é muito forte. Mas eu vi também que depois da chuva, tudo volta para o lugar. Pode demorar um tempo longo ou um tempo curto, mas depois as coisas voltam para o lugar, a terra se acomoda. E hoje parece que a natureza está tão diferente devido à agressão que o próprio homem, de que eu e você fizemos com a natureza. Você sabe por que debaixo dos barrancos as águas se despencam e as casas vão embora? Porque não era plano de Deus que os homens tirassem as árvores e a vegetação do topo dos montes. Eles funcionavam no plano de Deus, aliás, era para ser assim até hoje, como esponjas no topo do monte, para segurar aquele monte de chuva, para não ir parar na porta da gente. Eu não sei se você já passou por enchente, mas eu passei por muitas. Passei por enchentes físicas, espirituais, emocionais. As emocionais são piores. Quando vê aquela tempestade, você olha, foi embora a tua casa, muitas vezes vai embora os teus bens, muitas vezes, pasme porque eu vou dizer, a tempestade leva os teus melhores amigos e as pessoas que você mais ama. Mas não fique triste. Após a tempestade, sempre, sempre vem um arco-íris. Deus coloca tudo no lugar. E tudo aquilo que nós perdemos, Deus tem um plano de não sei quando, não me pergunte, porque eu não sou Deus. Só você confiando nele, esperando o tempo passar, para ver como Deus vai restituir para você tudo aquilo que, como a Bíblia diz, a locusta levou, o pulgão, o gafanhoto, ou mesmo a tempestade. Talvez eu fale para alguém nesta noite que tenha medo de chuva como eu tive. O meu medo de chuva acabou quando eu me mudei para os Estados Unidos, porque eu tive que morar na Flórida e passar por muitas tempestades. Por um furacão severo, de categoria número 3, o Vilma, que eu estou aqui para pregar nessa noite, porque o meu Deus acalma as tempestades. Eu sempre tive muito medo de chuva. E para quem me ouve nessa noite ou à distância e tem medo de chuva, vai aí a dica, para que você perca o medo da chuva. A chuva não lhe faz mal, quando você conhece quem é que manda a chuva. É o dono do mundo, amém por isso? É aquele que nos dá a segurança de saber que em cada tempestade a sua mão está guiando, está protegendo, e que ainda que percamos tudo, como muita gente perde nas enxurradas do Brasil, o Senhor em tempo certo, da forma dele, há de nos trazer de volta coisas muito melhores do que aquelas que foram na enxurrada. Eu me recordo uma ocasião, depois que eu passei pelo furacão Vilma, quando eu havia perdido muitas coisas em volta da minha casa. A ameixeira que eu gostava, muitas coisas voaram, nós ficamos sem luz por muitos dias. Mas eu me recordo um homem passando na rua de casa e gritando assim:
Quem precisa de água? Quem precisa de gelo? E se vocês puderem levar os seus documentos, estamos dando uma quantia de $700 por família, para que vocês se virem nos próximos dias de tempestade. E eu saí correndo atrás daquele homem, porque eu achei que era uma piada, mas não era. Tinha gelo à disposição, tinha água gratuita à disposição, e nós ainda ganharíamos um cheque de $700 para algumas despesas básicas, enquanto a luz não voltasse. E eu fiquei pensando, caiu a ficha. Esse é o papel do meu Deus depois da tempestade. Nos traz água, nos traz as provisões que precisamos, mas existe uma condição para que isso aconteça na nossa vida. A gente precisa abrir o guarda-chuva da proteção do Senhor, para que a chuva não nos leve, para que a chuva não arranque a nossa fé, para que a chuva não seja tão severa que nos faça murmurar contra ela, para que os trovões não nos assustem no meio da noite escura. E sabe qual é nessa noite guarda-chuva de bênção? A palavra de Deus. Quando estamos debaixo da palavra de Deus, estamos protegidos dos raios. As coisas podem não se dar bem na nossa vida. Pode ser que não aconteça daqui uma semana ou ao final da série, orando por chuva, que você continue endividado. Pode ser que as pessoas que você ama, que foram embora, não voltem nunca mais. Eu não garanto para você prosperidade total, sabe por quê? Jesus mesmo disse que nós passaríamos por aflições, mas Ele deu o segredo: no meio da tempestade, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós podemos fazer, em nome dEle, as mesmas maravilhas que Ele realizou. E é por isso que você é meu convidado especial, não para ouvir a Rosana, porque eu já passei por tantas tempestades, que daria para eu sentar na escadinha dessa igreja e ficar só lamentando com você tudo aquilo que a enxurrada da vida me levou. Mas eu não vou perder tempo com isso, porque eu estou concentrada naquele Cristo que está voltando e que tem mandado chuva de bênçãos para a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Eu lhe pergunto essa noite, qual é a área da tua vida que está seca? Que há muito tempo não chove? Você que me ouve do outro lado da câmera, é a tua família, é a área financeira da tua vida, é a emocional, é a espiritual, não importa. Teremos pelo poder de Deus, porque a palavra de Deus nos promete garantia de que teremos chuvas de bênçãos para o mês de abril. E se você estiver aqui comigo e nós orarmos juntos, como vamos orar ao final hoje, de uma forma muito diferente, que Deus preparou para nós nessa noite, eu tenho certeza que a tua terra vai deixar de ser seca. Você vai descobrir que uma gota aqui ou lá faz muita diferença. Alguém me disse outro dia, nós estamos orando por chuva, para que os reservatórios de água de São Paulo se encham. E subiu só 1 milímetro, e eu pulei de alegria, porque 1 milímetro já é muita coisa para quem está sem nada. O Senhor Deus pode fazer do pouco muito na nossa vida. Às vezes nós achamos que para ser feliz precisamos de muita coisa, de uma enxurrada. Você está preparado para uma chuva tão grande de bênçãos, que talvez você fique tão orgulhoso e não saiba nadar? A minha limitação, Poliana, você sabe que eu já desabafei com você muitas vezes, sempre foi a água. E hoje eu tenho uma notícia tão boa para dar para vocês. Eu descobri que, como serva de Deus, eu preciso vencer meus limites com Deus, para ter história para contar para as pessoas. E eu pedi para Deus para aprender a nadar. E você vai dar um amém para mim, que eu comecei minhas aulas tem 2 semanas? Amém? E olha como é que eu descobri uma professora de natação. Eu pedi para Deus uma professora que pudesse ir em casa, porque eu não tenho tempo de ir na escola de natação. E que desse um desconto bem gordo, porque eu sei que isso é muito caro. Estou indo lá para a terapia do meu filho, que é numa escola de natação, e eu fico sentada lendo a Bíblia enquanto ele está na terapia. E assistindo as pessoas que estão nadando. Até quando eu e você vamos ter medo da água? Medo dos problemas. Eu sou aquela pessoa que dou a palestra para os jovens do debaixo da árvore, seguro até galinha debaixo do braço para impressionar os jovens, mas não pulo na piscina. Me arranjam um maiô, eu digo que não serve. As pessoas me chamam para a água, eu digo que não posso desmanchar o cabelo, que vai estragar o meu modelito. Tudo desculpa, porque eu tinha medo de água. E esse ano eu resolvi com Deus pedir um apoio para Ele. Sentada, lendo o meu livro, eis que senta do meu lado a professora da escola de natação. O nome dela é Iracema, quarta-feira que vem ela vai estar com a gente. E aí eu olhei para ela e falei assim, você sabia que a minha limitação é a água? Passei tanto medo com água. O irmão da minha mãe morreu afogado no dia do aniversário dela, 24 de dezembro. Que história triste de água. Então ela nos protegia da água, porque a água para ela era um medo muito grande. Eu cresci com medo de água. Você acredita que eu vou contar só para você? Eu não vou espalhar isso para o mundo, que é um segredo muito íntimo meu. Mas já me afoguei no chuveiro 2 vezes. Vocês não vão contar isso para todo mundo também, por favor, né? É uma coisa muito pessoal da pregadora. Mas já me afoguei em chuveiro 2 vezes. Eu falei para ela, não posso continuar assim. Eu subo num púlpito, Deus criou a gente, não é para ser peixe, mas lá no céu vai ter água. E eu vou querer nadar
de um maiô muito bonito no céu, eu preciso perder esse medo. Aí ela falou assim, o que te impede da gente começar uma aula? Eu falei, não tenho tempo de vir. Ela falou, eu vou na sua casa. Ela, qual é a segunda limitação? Eu falei, o valor, que eu sei que é muito alto. Ela falou assim, não, me adequo ao seu valor, porque como você é pregadora do Evangelho, eu sou da Igreja Batista, eu quero muito ajudar você a realizar o seu sonho. Quando começamos a aula, eu já estou na 4ª aula. Vou trazer a foto da primeira aula na semana que vem. Que bonita. Maiô cor-de-rosa, de sainha, americano, bem antigo. Estou eu lá descendo a piscina de frente. E ela disse, não, a escadinha você desce de costa. Já vou ensinar como é que a gente entra na água. Para entrar na água tem que ter técnica. E eu digo para você nessa noite, para entrar na chuva tem que ter técnica. Quem está na chuva para se molhar. E quem se molha pode ser seco depois. Existe um monte de coisa boa que acontece. E só para dar uma palhinha para vocês, eu já estou pondo o rosto na água e aprendi a fazer a respiração. Amém? E ela me puxa na piscina de um lado para o outro. Quando ela me solta, eu dou uns gritos. Mas ela diz que faz parte do começo. Eu estou muito empolgada com a minha aula de natação. Sabe por quê? Deus criou a água e o mundo está ficando sem água. Vocês acham mesmo que o meu Senhor Jesus vai voltar e a gente vai estar com sede? A sede maior que nós temos é da palavra de Deus, que é a água viva, que sacia a nossa alma e nos impede de cair em pecado. E quando caímos, a mão do Senhor nos ergue. E é por isso que nessa noite eu queria dizer para você, que nós vamos orar por chuva. Você recebeu um papel muito lindo, que eu agradeço a Deus pela vida do irmão Luiz. Quando o Jonas diz que a Rosana é fantástica, o Espírito Santo, Jonas, é fantástico. Porque ele junta um monte de gente para trabalhar para o Senhor quando a gente precisa. Semana passada eu orei por esse cenário, mas chegou ontem, o cenário não estava pronto, porque eu não tive tempo de fazer. E de repente, conversando com o irmão Luiz, ele falou, a gente pode fazer um banner. E aí eu fui ali no centro hoje, comprei os guarda-chuvas, eles eram muitos, estavam muito pesados, e eu vinha, dava 2 passos, parava e punha o guarda-chuva no chão. A mulher saiu da loja, tem certeza que a senhora aguenta? Fiz aniversário ontem, então já me chamando de senhora. 51, mas eu estou deixando, porque eu estou treinando, né? Não posso me ofender com isso. Estou entrando já daqui a pouco na meia-idade. E eu estou feliz com isso. Hoje é aniversário do Douglas. Deus te abençoe, tá? A gente vai orar pela sua vida já já. E eu punha esses 20 guarda-chuvas no chão, caminhava mais 2 passos. A moça saiu fora da loja e gritou, tem certeza que aguenta chegar na Carlos de Carvalho? Eu falei, tenho, porque eu já pedi para o anjo, está me esperando ali na esquina para ajudar a carregar. Eu não vou longe com esse guarda-chuva sozinha. Eu sei que o anjo sabe que a perna operada não aguenta. E quando eu chego em frente ao restaurante do Rafael, vegetariano, quem está ali segurando um banner bem levinho? O irmão Luiz. Falou, irmão Luiz, eu estou aqui com os guarda-chuvas. Ele olhou para mim, quer trocar de peso comigo? E ele me deu o banner, eu dei um monte de guarda-chuvas para ele. E o Senhor fez essa festa para a gente hoje. O Senhor trocou o meu peso com o dele. Assim como o irmão Luiz segurou o meu peso hoje, é assim que o Senhor caminha conosco em dias de chuva. A gente fez esse papelzinho para você colocar aqui hoje o teu pedido de oração e a tua gratidão. E você vai descobrir neste mês o que Deus vai fazer pela tua vida, se você confiar que o Senhor vai mandar chuva. Nessa noite eu quero fazer uma mensagem bastante resumida. E eu quero que você vá comigo para a Bíblia, para um verso bíblico, que eu quero que você grife na sua Bíblia. Você que está ouvindo à distância, abra a tua Bíblia em 1 Reis, versículo 17, capítulo 17, versículo 1, para que você compreenda como Deus pode mudar o tempo e mandar chuva e tirar chuva a hora que Ele achar que deve. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Podemos ler? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Sabe, meus amigos, a história de Elias, você pode ler como tarefa de casa, ela é grande, linda e completa e maravilhosa. Mas nessa noite eu queria extrair esse versinho da história de Elias. A Bíblia nos conta que Elias foi lá para ameaçar Acabe. Ali eles estavam tendo uma questãozinha que eu não sei se acontece comigo e com você, mas eles estavam adorando outros deuses. E parece que você fica horrorizado e diz, não, isso não é a minha praia. Eu não adoro outros deuses. Nós adoramos outros deuses quando colocamos alguma coisa que vira Deus em primeiro lugar. Marido e esposa pode virar Deus rapidinho.
Trabalho pode virar Deus do dia para a noite. Dinheiro pode virar Deus. Televisão pode virar Deus. Qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus, em primeiro lugar, e dê tanto valor que vá morrer sem aquilo, virou Deus. E aquele povo estava nessa luta. Não era talvez como nós que idolatramos outras coisas, eles adoravam Baal. E eu queria te explicar nessa noite que você vai trazer o seu pedido hoje, não porque você acredita que a Rosana ou a Rita tem uma oração muito forte, ou de que porque nos grupos de oração nós desabafamos e choramos, e sendo assim impressionamos as pessoas e a oração é ouvida. A Deus nós não precisamos impressionar. Ele vai no fundo do nosso coração, vê, como diz Jó, como nós colocamos a nossa demanda e resolve com o propósito do melhor para a minha vida e para a sua, responder os nossos pedidos. Deus é o maior interessado em atender as nossas orações. Nós é que somos fracos e limitamos o poder de Deus quando pedimos. Para você entender como funciona a oração, é assim, eu não entendo muito de carro, mas eu dirijo. Eu sei que a chave que eu viro o meu carro é a que liga o motor para que eu possa sair por aí fazendo o trabalho de Deus. Nem sempre nós entendemos do motor de um carro para sair por aí dirigindo, mas sabemos que ao virar a chave, o carro funciona. Assim são com os nossos eletrodomésticos. Eu duvido que nessa noite, se eu der o microfone para o Patrick, ele vai saber explicar nessa noite como funciona um micro-ondas por dentro. Mas eu sei que se eu pedir para ele como funciona a porta da igreja, ele vai me dar detalhes, porque um dia ele me ajudou a entrar por essa porta de uma forma muito especial para fazer algo para a igreja. Eu quero te dizer que às vezes você não entende como funciona o motor do liquidificador por dentro, nem tampouco da sua chapinha que deixa o seu cabelo mais liso. Mas o fato é que quando você põe a chapinha na tomada, dá muitas vezes o efeito da franja mais caída. Todos nós usamos as coisas sem saber como funciona. A oração é assim. Às vezes você não entende muito como funciona, mas você usufrui do funcionamento dela, porque a oração é a chave que muda as coisas da nossa vida. Se eu e você orássemos mais ao invés de conversar, se eu e você orássemos mais ao invés de murmurar, se nós louvássemos mais ao Deus eterno, diz a querida Ellen White, que faleceu há tantos anos atrás, que só pelo fato de agradecer, o Senhor já nos responderia muita coisa, porque o Senhor ama um coração grato. Às vezes eu estou falando para alguém, mesmo à distância ou nessa noite, que não entende como funciona essa coisa de oração. Não tenta entender, só ajoelha e ora. Deixa o soberano Deus resolver os problemas da tua vida e para de inventar história para fazer as coisas acontecerem do jeito que você quer. Deixa Deus te surpreender e te dar infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo. Quando Elias orava, as coisas ficavam malucas no mundo espiritual. Quando Elias orava, os céus secavam ou davam chuva. Quando Elias orava, as coisas aconteciam. Corvos viravam garçons quando Elias orava, do dia para a noite. Óleo e farinha se multiplicavam, Paula, quando Elias orava. Fogo caía do céu quando Elias dobrava os joelhos e orava. E quando Elias orava, um moleque voltou a viver. Agora você vem me dizer assim, quem era esse Elias? Que eu quero sair para comer fora com ele, eu quero ser amigo desse homem de oração, quero montar um grupo de oração na minha casa com Elias. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões carnais que eu e você temos. Ou seja, a própria Elias para a gente, a própria Bíblia, para a gente não ficar adorando Elias e sim ao Deus eterno, já diz que Elias era como eu e você, de carne e osso. Elias ia no banheiro, Elias tinha dor de barriga, Elias tinha tendências pecaminosas, mas era um homem que quando orava o céu não dava chuva. Era um homem que quando orava ressuscitava mortos. Aqui, ó, eu peguei a de Elias. Elias andava com Deus, amém? E é isso que eu e você temos que fazer para que a nossa oração funcione. A nossa oração não tem que funcionar para que a gente saia se gloriando de que nós somos bons na oração. É muito perigoso quando as pessoas dependem de nós espiritualmente falando, porque nós não somos Deus e nós somos falhos como todo mundo. Mas quando eu e você começamos a andar juntos e orar juntos, as coisas começam a acontecer. Machados começam a boiar, pessoas saem do hospital, jovens saem das drogas, casamentos são restaurados e a gente fica pensando, o que é isso? A oração que Elias nos ensinou na Bíblia. O que vemos aqui nesses milagres de Elias não nos revela que Elias era bonzinho demais. Não nos revela que Elias não tinha pecado. O que aqui nos revela era o poder de Deus, porque todos nós podemos realizar tudo em nome do Senhor, porque a Deus nada é impossível. Eu amo aquele verso que diz assim, Elice, agindo Deus, quem impedirá?
Se Deus resolver agir, ninguém impede, nem o poder das trevas, porque agindo Deus, quem impedirá? Sempre que pessoas e igrejas colocarem como a oração a primeira prioridade, verão chuva e resposta de suas orações. Sempre que famílias colocarem como prioridade a oração, as bênçãos e as chuvas vão começar a cair. E misteriosamente as pessoas vão olhar para você e vão querer fórmula. Para de criar fórmula para Deus te ouvir. Não tem fórmula. É jejum, oração, leitura da palavra de Deus, extrema confiança, boca fechada e bebendo água para não murmurar. Quando nós murmuramos, Satanás rouba a nossa bênção. Porque a semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre o poder da palavra. A Bíblia diz uma coisa, você fala outra. E como é que você quer que no mundo espiritual Deus te socorra? Se com tua palavra você já declarou aquilo que Satanás escreveu para a tua vida. Deus mudaria mesmo, queridos amigos, o tempo como consequência da oração de um homem, Tati. Você acha que Deus mudaria mesmo, Giza, por causa da oração de um homem carnal, mortal, pequenininho como eu, que tem tendências para o pecado como nós todos temos? Pois a Bíblia toda está deixando esse relato de que Deus permitiu que durante 3 anos e 6 meses não chovesse. Elias era homem sujeito às mesmas paixões carnais que eu e você, mas orou ao Deus eterno com fé, e por 3 anos e 6 meses o povo não sabia o que era guarda-chuva. Por 3 anos e 6 meses, Acabe olhava para o céu, pedia para Baal, fazia culto de idolatria para outros deuses e nada da chuva vir. Até que ele orou outra vez e a chuva caiu. Elias subiu ao Monte Carmelo, porque o rei Acabe fez uma aposta com ele. Nós vamos fazer assim, ó. Elias estava já cansado, e ele sobe no monte e diz: até quando? Que coisa ridícula isso, gente. Vocês vão ficar entre 2 pensamentos. Se é Baal que dá chuva, que dá a colheita boa, se é Baal que é o Deus bom, vamos adorar Baal. Mas se é o eterno, que é o Deus verdadeiro, vamos adorar o Deus eterno. Mas vamos acabar com essa palhaçada. E eu tenho uma boa ideia. Nós vamos subir no Monte Carmelo e vamos clamar ao Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro vai mandar, não é só chuva, não, é fogo do céu. E o povo subiu, só que Elias subiu sozinho. Não tema vir nesse culto sozinho com o teu pedido na mão. Não tema que só você está jejuando na tua casa. Não tema que só você é cristão na tua casa. Nem sempre a maioria que vai estar certa mesmo. Mas um homem com Deus pode valer uma multidão. Porque Deus nos ouve, Deus nos olha lá do céu. A Bíblia diz que os seus olhos estão sobre nós. Amém por isso? Elias então foi, procurou amigos, tentou fazer turma, ninguém subiu com ele. Mas 950 homens do profeta Baal e mais um tanto de um outro Deus subiu. E Elias era um homem muito educado. Ele não tinha que provar que ele era crente. Ele não tinha que provar que ele era bom. Ele queria ser um testemunho da misericórdia de Deus. Então ele disse: Acabe, vai e faz o serviço primeiro aí. A Bíblia nos conta que Acabe gritou. Eles inventaram um altar, o povo dançou, porque achou que Deus gostava da dança, nada de Baal vir. Até que o povo se desesperou, porque estava dando meio-dia, era a vez do Elias entrar com sacrifício. Eu posso imaginar anjos maus em volta, tentando fazer uma sabotagem, para descer um foguinho ali, uma pólvora, e dizer que era o Deus verdadeiro. Mas Deus, nós não temos que ter medo daquilo que Satanás faz, porque o que Deus vai fazer por nós, Ele realizará, porque a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Isso aqui é prova disso. Elias ficou olhando e observando de longe. Aqui vai uma dica para quem ora: não fique em cima, fique orando e observando de longe. Às vezes ficar em cima até incomodamos as pessoas. O bonito de ver Deus nos surpreender é isso, é deixar Deus fazer e ver o seu mover indo para todo lado, e a gente no camarote da oração, ó, comendo ali, ó, quem sabe uma fruta bem gostosa e assistindo o mover de Deus, que só pode ser notado para quem ajoelha, ora, jejua e tem fé. Chegou a vez de Elias, porque o povo ficou tão desesperado que a Bíblia diz que eles começaram a se cortar. Não tinha canivete, com certeza, devia ser com um pedacinho de pedra. E aquele povo começa a urrar, e sangue, o altar todo desmantelado. Elias ainda faz uma piadinha que você pode ler lá na Bíblia. Ele diz assim: ei, Acabe, por acaso o seu Deus intentou alguma viagem? Se eu estivesse lá, eu ia cair na risada nessa hora. Dá dó, né? Mas ele foi ainda irônico. Será que o seu Deus foi ao banheiro? Você lê isso na Bíblia na linguagem de hoje.
E cada linguagem vai mostrando que Elias pergunta. Aquele homem se retira e Elias diz, agora é a minha vez. E antes de pôr fogo no altar, de Deus mandar fogo, Elias manda construir umas valetas em volta do altar. Gente, coisa de louco isso. Se vai mandar vir fogo, por que ele está dificultando o trabalho de Deus, mandando encher com água? E ele mandou colocar água, Rosane, e o povo voltava com um balde, ele falava mais água. E o povo por trás dele assim, ó, dizendo que ele estava maluco. Muitas vezes, Mônica, as pessoas vão passar por você e vão fazer isso. Não olhe para trás, olhe para o monte onde Deus vai derramar fogo. Aquele que busca, aquele que é diferente, aquele que não tem vergonha de sua fé, é o que vai ver o rosto de Deus e que ainda nessa terra há de ver chuva na sua vida, nas áreas que você mais precisa. Elias sabia para quem ele adorava, Elias sabia de quem ele buscava chuva, ele sabia que o nosso Deus é tão poderoso, soberano, eterno, que água para ele, para virar fogo, é nada. Morto de vários dias, de 4 dias, defunto fedendo, é nada. Para o nosso Deus, o problema que você vive nessa noite é nada, porque agindo Deus quem impedirá. Mas nós somos tão imediatistas, nós somos tão mal-humorados, nós somos tão reclamentos e ingratos, que se Deus não se move na hora que nós queremos. Se a chuva não cai, nós dizemos que Deus não existe, nós amaldiçoamos o nosso Deus e às vezes queremos até a morte. Elias subiu e ele fez uma oração pequenininha que eu amo. Ó Senhor Deus, volta o teu coração para trás e mostra para esse pessoal que eu vim aqui em teu nome. Mostra que tu és o Deus eterno. E estava Elias terminando de orar e o Deus soberano mandou fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo lambeu o rego que estava em volta, lambeu a água e o povo em volta começou a gritar e teve que dizer a frase, este é Deus, este é o Deus. E os profetas de Baal saíram correndo, gritando de medo. Gente, que cena mais linda. Que cena mais bonita, só um homem fraquinho, com tendências e paixões carnais, como eu e você, orando no nome da pessoa certa. Eu e você precisamos aprender a orar no nome da pessoa certa. Nós não oramos em nome do pastor Paulo Bravo, nem tampouco do pastor Iglesias, nem da nossa igreja adventista. É o sangue do Cordeiro, chamado Jesus Cristo, que deve ser aclamado a cada oração. A diferença entre receber a bênção e achar que não recebeu é quem te dá. O doador é Deus e é em nome de Jesus que nós pedimos. Quantas vezes eu fico arrepiada de ver as pessoas orarem longamente para ver se impressionam a Deus, achando que talvez algumas coisas decoradas vão fazer Deus lhes dar aquilo que eles pedem, mas ao final não citam o nome de Jesus. Toda vez que você orar, peça pelo nome do Cordeiro, ele está vivo. Ele não ficou lá na Páscoa, não. O povo saiu e Deus mandou, como diz meu amigo Marlos, depois que o povo passou pela libertação, Deus disse, agora pega as coisas e saiam do Egito. Não é para ficar aqui. Deus sempre quis que o povo dele estivesse em movimento. E é por isso que nessas próximas semanas eu e você vamos estar em movimento. Pedindo chuva, pedindo o Espírito Santo para nós. Porque Elias orou e aí caiu fogo do céu. Não precisamos entender como funciona a oração. Precisamos orar para entender como funciona Deus. Não precisamos ser mestres na doutrina bíblica, se não sabemos tudo de cor, mas precisamos estudar a Bíblia diariamente para entender o que Deus quer de nós, com a doutrina tão linda que Ele nos trouxe da salvação, pela graça e pela fé. Sabe, meus amigos, quando terminou aquilo, ele estava fraco, abatido. Ainda para ajudar, disseram para ele que a Jezabel estava atrás dele. Um homem que enfrentou 950 homens, agora fica um banana perto de Jezabel. Começa a correr, gritar, achar que Jezabel ia cortar a cabeça dele. É assim com as pessoas humanas como eu e você. Uma mulher que prega no púlpito tem medo de água. Como é que pode? Medo de rato, de barata? E é assim a nossa vida, nós não temos que temer os nossos medos. Os nossos medos não são pecado. O pecado é a gente parar por causa do medo. A gente tem que ir em frente, enfrentar os medos com o nome de Jesus, ousarmos alçar voo longe. E de repente Elias cai, sabe por quê? Porque ele olha as circunstâncias. E o meu primeiro apelo para você que me ouve nessa noite, vem aqui bem pertinho de mim, você que está em casa, no hospital, no presídio, o pessoal que se juntou em Florianópolis e Joinville essa noite. Eu quero te dizer, não olha para as circunstâncias. As circunstâncias é a maior armadilha de Satanás para um crente que ora. Porque você está pedindo a bênção e não vê nada acontecer. Graças a Deus que você não vê. Porque Deus está provando a sua fé, como Ele tem provado a minha e a da Rita diariamente, porque trabalhamos para Deus.
As pessoas costumam olhar para mim e para a Rita e dizer: vocês sabiam que vocês são alvos de Satanás? A gente respira fundo, arrepia até o último cabelo e dizemos: sabemos sim que somos alvo também do Deus eterno. Se olharmos para o que o diabo faz, a gente não trabalha, a gente fica com medo. E a nossa família e o nosso filho que está lá em casa sozinho agora à noite, não tema. Quero te dizer que tudo da minha vida que foi tirado, foi autorizado pelo Senhor Jesus com procuração em cartório assinado. Amém? Nada, nem um fio de cabelo, desse cabelo alisado com amaciamento aqui, ó, cai sem que esteja no projeto de Deus. Nada na nossa vida está fora dos seus propósitos, se nós o buscarmos e confiarmos. De repente, aquilo tudo se desfaz e Deus fala para Elias que vai mandar chuva. Elias olha para o seu servo e diz: faz o seguinte, vou ficar aqui no joelho, porque eu preciso ver chuva hoje. Vai lá e me avisa quando vê alguma coisa. Geazi volta para ele, ele disse: e aí, você viu alguma coisinha? Nada, meu senhor. Mas não tem sinal de chuva. Geazi deve ter brincado um pouco com ele. Tem um monte de Geazi às vezes na nossa vida. A gente está orando para receber um dinheiro extra. A pessoa olha para a gente e fala assim: não vem, não, que isso não acontece para ninguém. Vai acontecer para você. Você está orando por um emprego melhor, que isso, o Brasil está fechado. A Dilma acabou com todo mundo, a gente não tem por onde ir. Para de ouvir essas besteiras, a Dilma não é Deus. É o Senhor quem abre o tempo do céu e a chuva em tempo oportuno. É o Senhor que faz brotar a terra. É o Senhor quem manda as gotas de orvalho. É Deus que manda no mundo. Não são os nossos presidentes. Portanto, se dependemos dEle, começa a se alegrar. Vem chuva de bênção na tua casa. E aí você está falando: que pregadora mais alegre. Essa mulher não está fora da realidade. Graças a Deus estou. Amém por isso. Não quero viver mesmo a realidade que esse mundo vive. Porque a realidade que esse mundo vive é muito triste. As pessoas levantam de manhã para ganhar o pão de cada dia, trabalham, comem e dormem e acham que isso é viver. Tem gente que trabalha no que não gosta e acha que está bom e não pode mudar de emprego. Tem gente que está ranzinzo na fila do ônibus de manhã infeliz, esperando o primeiro carro que passa para ganhar um banho de lama. Eu quero ficar na fila do ônibus, esperando que Deus mude a minha vida. Que dentro do ônibus tem alguém para eu pregar o evangelho. Eu quero esperar que o sábado seja um dia de graça na minha vida. Eu quero ter esperança de que um dia a minha vida vai ser diferente. Eu quero ter esperança que alguns sonhos do meu coração, e vocês sabem do que eu estou falando, ainda neste tempo sejam realizados. Amém? Parece que eu ouvi tão fraco. Amém para os meus sonhos? Mas eu quero também que eu não tenha pesadelos, escolhendo os meus sonhos, lutando por eles sozinho. Eu quero sonhar os sonhos de Deus, há um mundo melhor nos esperando. E ou a gente acredita nisso, ou a gente vai ser um povo murmurento, ranzinzo, que prega para trás, que está sempre contando as tristezas da vida, que não pode ver um grupo de oração para ir lá, muitas vezes até contagiar os outros, sem a esperança. Aqui é o lugar onde você encontra esperança. Amém por isso? Essa é a igreja do amor, a igreja da esperança, porque Cristo é o dono dela. Eu queria te dizer que quando Geazi voltou pela segunda vez, disse: não tem chuva. Elias continuou orando. E sabe só por que Elias venceu? Eu já falei isso uma vez aqui. Elias orava assim, ó. Eu estou de saia, não dá para mostrar. Mas ele punha a cabeça no meio dos joelhos, colocava a cabeça aqui, para que os dois joelhos tampassem os ouvidos. E ele só atendia Geazi quando vinha. Ele não ficava olhando o barulho em volta, nem as circunstâncias, porque se ele olhasse as circunstâncias, ele caía, não cria na chuva e não veria chuva nunca. Elias orou de cabeça no meio dos joelhos, para não ouvir o povo do desânimo e da má notícia. As más notícias sempre vão vir, mas nós temos que perguntar para Deus o que Deus pode fazer com a amargura da minha vida e da sua. Temos que entregar para Deus dentro de um guarda-chuva os nossos pedidos e acreditar que quem os resolve é o Senhor Deus, e é por isso que nós temos que ter a ousadia, diz Isaías, de entrar no trono de Deus com ousadia e pedir o que precisamos, não duvidando, porque às vezes o que nós precisamos, a gente acha que precisa e não vai usar nunca. Às vezes eu saio para fazer algumas compras e compro coisas inúteis, que não vou usar nunca aquilo. O Senhor sabe o que realmente precisamos. E aí então, quando oramos, grandes coisas acontecem. É interessante que quando Elias orou, ele não olhava para o lado para que não se contagiasse com as circunstâncias. E assim deve ser a minha vida e a sua nessa noite. É interessante que quando Geazi veio pela sexta vez, eu no lugar de Elias já estava saindo correndo. Mas Elias olhou e disse: vai e vê de novo. E Geazi voltou cansado na sétima vez e disse assim:
Não vem chuva, Elias, mas eu vi lá uma nuvenzinha assim, ó, pequena do tamanho da mão de um homem. Elias não esperou ele terminar de falar. A Bíblia diz que Elias se levantou e falou: prepare os carros, vem chuva. Queria muito que nessa noite você preparasse os carros, porque vem chuva, amém? Queria que nessa noite você não olhasse as circunstâncias da sua vida. A vida realmente é dura e difícil, mas Deus não é duro nem difícil. Deus nos ama, Ele tem prazer em nos atender, mas se eu e você confiarmos que o propósito dEle é salvação, nós dois vamos entender, nós todos nessa noite vamos entender que Ele tem um plano especial para os nossos pedidos. Gente, eu cheguei num ponto na minha vida que eu estou assim com Deus. Eu tenho sim algumas coisas que eu peço para Ele que nunca vem ainda, mas eu estou aprendendo a agradecer pelo que não veio. Eu estou aprendendo a agradecer pelo que Ele não me deu. Eu estou aprendendo todos os dias louvar pelos nãos de Deus, porque os nãos de Deus são vitória. Os nãos de Deus são para eu aprender a confiar. Eu queria nessa noite terminar dizendo para você que vem vindo chuva na tua casa. Prepara o teu guarda-chuva, mas não para que a chuva não caia, para que você esteja debaixo das promessas divinas. Porque quando Deus nos mandar chuva a tempo certo, eu e você vamos saber que tudo na vida tem um tempo, que cada coisa debaixo do céu tem um propósito, que tudo aquilo que nós passamos, quer seja bom, quer seja mal, mais tarde vai ser transformado para o nosso bem, porque Romanos não mente. O seu Deus mente? Olha bem no meu olho e responde: o meu não. Sabe por quê? O meu Deus é o Deus da palavra de Deus, o meu Deus é o Deus da Bíblia. O meu Deus é o Deus que abriu o mar para Moisés passar com o povo. O meu Deus é o Deus que todos os dias, quando eu oro de joelhos, Ele diz para mim: Rosana, me entrega os teus anseios, me entrega as tuas alegrias, e deixa eu colocar no meu bolso a tua tristeza. Só caminha pregando o Evangelho, porque eu sei o que eu estou fazendo com a tua vida. É por isso que nessa noite eu queria combinar uma coisa com você bem especial. Você recebeu um papelzinho na entrada. Eu sei que você escreveu aí nesse papelzinho o que dói no teu coração, na tua vida, na tua casa, no teu pensamento. Eu sei que você escreveu parte da tua vida nesse papel. E se não deu tempo de escrever, só põe o teu nome. Porque nessa noite eu gostaria de pedir, junto com a minha amiga Rita aqui à frente agora, segurando o guarda-chuva, que a gente pudesse pedir um aguaceiro de bênçãos nessa noite. Para você que nos ouve à distância, você pode se levantar de onde está. Eu vou te chamar para você vir aqui colocar neste guarda-chuva, que eu e minha amiga Rita vamos segurar agora, para que eu e você possamos colocar dentro desse guarda-chuva, sabe o quê? A nossa fé, o sonho do nosso coração. Eu queria que nessa noite você não fosse para casa, como disse o Jonas quando ele começou o culto, não perca a última gota de bênção nessa noite. E sabe qual é a última gota para você? Não é a gota do meu sermão, é a gota que você vai receber da dose tão grande de Espírito Santo sobre aquilo que você está pedindo. Talvez o que você escreveu no papel, amanhã você já mude de ideia e nem queira mais, porque nestas quartas-feiras nós vamos afinar a nossa vontade com a vontade de Deus. E sabe como a gente faz isso? A gente olha para a palavra de Deus e diz assim: eu achei uma promessa. Está alguém triste? Está alguém doente? Lá em Tiago, chame os presbíteros e orem. Unjam o doente, e a oração da fé salvará o doente. Tem alguém doente na minha família? Eu vou usar essa promessa e vou esperar. E aí eu vou te pedir uma coisa: se o Senhor nessas quartas-feiras não trouxer o que o teu coração deseja, glorifica e louva o nome dEle, porque Ele está preparando para a tua vida algo muito melhor. Quem vai ser o primeiro nessa noite a se levantar para pôr aqui no guarda-chuva meu e da minha amiga o teu pedido? Para aqueles que nos visitam nessa noite, eu não quero só o teu pedido. Eu quero o teu pedido, o teu nome e o telefone seu nesse papelzinho. Sabe por quê? Enquanto minha amiga Rita, serva de Deus, segura o guarda-chuva, o Espírito Santo já começa a se mover entre nós. Só que eu não quero que você volte. Eu quero que você ponha o pedido e fique aqui com a gente em volta. Ó, você põe o pedido por aqui, podem ficar aqui. Que nós vamos clamar juntos por chuva. Nós vamos nos ajoelhar perante este guarda-chuva nesta noite e pedir com carinho para Deus que Ele nos atenda em nossas necessidades.
Você vai dizer, você, não o líder do teu grupo nessa noite, falando com as tuas palavras para Deus o que você precisa. Qual é a área da tua vida que está seca? Você que me ouve à distância, você pode colocar o teu pedido e trazer para nós. Mandar no pedido do site da igreja. Porque nós vamos ter um grupo de pessoas jejuando e orando semanalmente pelo seu pedido. Esses pedidos que vocês mandam para a igreja, eles não são soltos por aí. O departamento do Ministério da Oração tem um plano especial. E esses do guarda-chuva levarão os vossos nomes. Nessa noite, queria tanto que você se jogasse aqui no altar do Senhor para pedir chuva para Ele. Porque Elias, um homem carnal como eu e você, com as mesmas paixões que nós temos, orou por chuva. E a chuva veio, orou para o céu secar, e o céu secou. O Senhor nessa noite se agrada em nos ouvir e nos trazer presentes inesperados. Eu não quero que nessa noite você crie expectativa no meu guarda-chuva, mas eu quero que você jogue todas as suas expectativas no Senhor Jesus, porque Ele é fiel. A Bíblia diz, e tudo que pedirdes crendo recebereis. Tudo o quê? Tudo que estiver dentro do plano de Deus, amigos, amém por isso? E o plano de Deus, a vontade dele, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Eu queria muito que nessa noite nós terminássemos com um grande jardim de oração nessa igreja, onde você fosse tomado pelo clima da chuva, ouvindo os trovões à distância, sabendo que falta bem pouco para Deus chegar com aquilo que você precisa, que você anseia. Eu vou pedir para esse pessoal do meio vir mais para cá para caber mais gente, pode ser? Aqui a turminha da Mônica do meio, puxando o pessoal para cá para mim, ó. Isso, porque tem mais gente que vai vir. Se você está tão desenganado, tão triste, não recebeu o papel do pedido, vem assim mesmo. Põe o teu nome aqui. Coloca o teu joelho aqui. Porque o segredo em receber respostas à oração não é saber como a oração funciona, nem entender a cabeça de Deus, porque Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é fantástico, como o Joel falou, o Jonas falou no começo do culto que eu era. Essa característica é dele, não minha. Eu quero te dizer que esse Deus trabalha por caminhos tortos. Ele abre portas onde tem muro batido. Esse Deus pode fazer do nada tudo. Esse Deus pode conceder a você a graça que você veio buscar nessa igreja, ou você que anseia tanto do outro lado das câmeras. E eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos depositar aos pés do Salvador não somente a minha vontade e a sua, mas a vontade do nosso soberano grande Deus. Às vezes, no nosso jardim da vida, nós passamos por muitas dificuldades, mas é assim também com a natureza. Para que as flores cresçam belas e formosas, às vezes é necessário, Ivelise, uma chuva bem forte. Às vezes é necessário um orvalho bem fininho. Às vezes a gente olha e a vegetação foi inteira arrastada pelo temporal. Mas para olhar a natureza, como a gente aprende com a natureza. A gente vê o amor de Deus pelas plantinhas, não vai ter pela gente. Você está reclamando há quanto tempo que Deus não te ouve? Será que você tem vindo aqui para ouvir Deus? Você tem buscado a tua palavra, tem estudado, tem buscado o seu propósito e a sua vontade? Porque se Deus pode cuidar das flores do campo, não cuidará de nós que somos mais valiosos que os pássaros? E de repente olhamos para um jardim e vemos aquilo devastado, e em minutos depois, e alguns dias, vemos que as flores nascem novamente. Há alguém que se sente seco nessa noite, murcho, destituído de poder para recomeçar. Há alguém que nessa noite gostaria de entregar completamente a sua vida a esse Deus que sabe todas as coisas. Será assim nessa noite nosso momento de oração. Só que eu gostaria de começar me ajoelhando perante o altar do Senhor, e que você fizesse o mesmo, porque a gente vai ajoelhar hoje para o dono do mundo, para o soberano da vida, e você vai falar com Deus sem intermediário nenhum. Você vai dizer para Ele em alguns minutos como é que está a tua casa. Você vai dizer para Ele em alguns minutos como é que está a tua vida. Você vai contar onde é que dói, sem ter medo de Deus, sem fazer um tipo. Porque para Deus a gente não precisa fazer um tipo. A gente abre o coração. Só que antes de você pedir o que você precisa, eu quero te ensinar um exercício espiritual que eu aprendi desde pequena com a minha mãe. E o Jonas leu no começo do culto.
se confessares os vossos pecados, eu vou sarar a terra. Eu vou mandar chuva em abundância. Mas a gente precisa confessar, porque a gente está sempre levando pedidos e pedidos para Deus como se fôssemos as pessoas mais maravilhosas e perfeitas do mundo. Quando a gente reconhecer a nossa imperfeição, reconhecer quem somos realmente, eu te digo que esse Deus vem numa pressa para te socorrer, porque Ele tem feito isso com a minha vida. Tem dias que eu levanto de manhã, eu olho no espelho e eu digo: oh meu Deus, que mulherzinha desqualificada. Sabe por que eu digo isso? Porque eu sei da minha ferida. Como disse o pastor Bravo na nossa reunião essa semana, com tanta propriedade, eu sei do meu espinho. Eu sei aonde é a área que eu ainda sofro. Eu sei quais são minhas tentações, aquilo que eu gosto que não é bom. E porque eu me conheço um pouquinho, não tanto, eu posso abrir meu coração para Deus em parceria e dizer: ô Senhor, ajuda a coitada da Rosana, ela está tentando. E Deus vê nossas tentativas. Ele anota os nossos acertos. Ele sabe aquilo que dói nosso coração. Ele sabe daquele pecado teu que você luta dia e noite, já fez de tudo para deixar, né? E não consegue. Tenta Espírito Santo. Com Ele, a chuva cai mais gostosa. O trovão não assusta. O raio vem para a gente fingir que está recebendo foto de Deus. E vem para iluminar a noite escura. Se não é de noite na nossa vida, a gente não vê estrela nunca. Se às vezes não passamos por algumas perdas, não podemos carregar alguns guarda-chuvas pesados. Não podemos receber bênção. E é por isso que esse momento é só seu. E é por isso que essa série chama Orando por Chuva. Porque a Bíblia diz que se o meu povo se unir para orar, coisas grandes vão acontecer. E eu estou com vontade de chorar, porque a cena que eu estou vendo daqui da frente é muito linda. Eu estou vendo um povo de joelho no altar do Senhor, tirando a máscara, dizendo quem realmente é, e pedindo chuva de poder para esperar Jesus voltar. Confessa teu pecado agora e não fala alto para ninguém ouvir. Porque ninguém tem que saber qual é a tua caída. Só Deus. Foi Ele que morreu para te salvar. E depois que você confessar, agradece. Aí dá um abraço no coração do meu Deus com gratidão. Diz para Ele tudo que você tem para agradecer. E se tua vida está tão amarga que parece que não tem nada para agradecer, agradece porque você está nos ouvindo essa noite. E porque chuva vai chegar na tua casa. Mas não para destruição. Vai ser para limpeza. Para talvez ganhar móveis novos da tua mobília espiritual. Vai ser para ganhar um novo coração. E eis que porei em vocês um coração novo. E arrancarei o coração de carne. Fala com Deus. E no final, a gente vai entregar todos os seus pedidos. E segura, porque esse mês vai ser um mês de muita emoção para nós. Coisas muito grandes vão começar a acontecer entre nós. Não porque estamos na central de Curitiba, mas porque estamos na central do céu, do amor de Deus. Essa é a posição que mais Satanás odeia, Manu. Ele não se preocupa se você trabalha com estética o dia todo, viu? Mas quando você dobra esse par de joelhos fracos, ele treme. E sabe o que Deus faz? A chuva cai sobre nós. E eu quero muito que você peça chuva de poder. E o Espírito Santo não para os outros essa noite. Não só para trazer os que estão afastados da igreja, mas Espírito Santo para dentro de você. E você vai sair tão feliz daqui hoje. Você vai descobrir o que é orar. Orar é isso aqui, ó. Fala você com Ele, porque eu não sei o que você precisa. É o seu momento.
poderoso, grande, magnífico Deus que nos céus habitas. Tu és esplêndido, maravilhoso, soberano, nós te amamos demais. Nessa noite o nosso coração explode de alegria, porque temos um Deus que não tem as mãos quebradas. Temos um Deus que não usa aparelho de ouvido. Nós temos um Deus que não usa óculos. Nós temos um Deus santo, soberano, sábio e perfeito, que um dia enviou o seu Filho para morrer para nos salvar. Um dia libertou o povo da escravidão do Egito. Um Deus que nessa noite, na nossa série, pela Tua misericórdia, orando por chuva, vai nos trazer libertação daquilo que mais nos aflige. Qual é a área, Senhor, que os meus amigos que vieram aqui, ou aqueles que me ouvem do outro lado das câmeras precisam? Alguns precisam de chuva na área financeira, não conseguem nem limpar o seu nome mais no Serasa, não há advogados que os ajudem. Portanto, o Senhor é um Deus provedor e pode realizar esse milagre, para que essas pessoas saibam que há Deus no meio do povo de Israel vivo e não morto. Há pessoas que sofrem com problemas de saúde. Eu sei que se o Senhor quiser e estiver no seu plano, o Senhor pode curá-las. Há casais que estão se encaminhando em direção ao divórcio. E eu quero dizer para o mundo ouvir que o divórcio é a coisa mais horrível do mundo. E que se eles puderem pegar na mão de Deus e não desistir, é tudo que Deus precisa para conduzir esse casamento num porto seguro. E eu sei que o Senhor pode. Senhor, que nesta noite façamos boas escolhas ao seu lado. Existem pessoas que sofrem de problemas emocionais, de insônia, de dores, filhos que se afastaram do Senhor, mas eu não estou aqui no púlpito para enumerar problemas. Eu quero te agradecer, porque a tua graça cobre multidão de pecados. E porque nós confessamos os nossos pecados, nós podemos tocar o teu rosto e dizer: nos ajuda, Senhor. Nós estamos aqui em grupo, numa grande congregação, para clamar pelo sangue do Cordeiro e pedir que, em nome de Jesus, o Espírito Santo faça chuva poderosa dentro da nossa mente, no nosso coração. Porque o dia que nós tivermos Espírito Santo em abundância e o buscarmos, tudo vai acontecer. É por isso que Elias era poderoso. O poder não vinha dele, vinha do Espírito Santo nele. Nós queremos poder para quê nessa noite? Para sair por aí, Senhor, fazendo gracinha? Não. Nós queremos poder para mudar o nosso modo de pensar nessa noite, para acreditar num mundo melhor, porque a Canaã celestial existe e é para lá que nós vamos pelo teu poder. Um poder, Senhor, para orar por chuva e a chuva serôdia. Senhor, um poder para buscar uma jornada de poder, como o site jornadadepoder.com está fazendo. Um poder para não criticar aqueles que caem, mas ir atrás daqueles que sofrem, dando o ombro para chorar e uma mão para voltar atrás. Queremos poder para perdoar dos que falam mal de nós. Queremos poder para ler a Bíblia todos os dias e poder para sermos e não para termos. Nesta noite, Senhor, faz um favor com carinho para a tua serva quebrada. Toma esse guarda-chuva em tuas mãos e trabalha através do jejum dessas mulheres que se ofereceram para orar por esses pedidos. E teremos aqui, neste mês, uma grande chuva de bênçãos. Eu quero te agradecer por mais um ano de vida que o Senhor me deu ontem. Te agradecer pela festa espiritual que o Senhor fez no meu coração. E nesta noite te agradecer por termos um ministro de louvor que faz aniversário hoje e que é tão dedicado ao Senhor e à sua família. Que o Douglas prospere em todos os aspectos. Que haja chuva de bênçãos da vida do Douglas e da Pamela como nunca viram. Simplesmente para que eles subam felizes aqui, para dividir o louvor e dizer: Deus existe. Que nesta noite saiamos olhando as circunstâncias por cima, não com arrogância, com muito cuidado. Confiantes na graça e nos méritos de Jesus. Eu me levanto desse guarda-chuva feliz e glorificando o teu nome e agradecendo pela obra de misericórdia grande que fará conosco nos próximos dias. E é em nome do teu Filho que nós pedimos. Nesta noite nós clamamos não em nosso nome, nem fiados em nossos méritos, mas confiantes na tua misericórdia. E por isso exaltamos o teu santo e sagrado nome para finalizar. Oramos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas selamos no nome daquele que realiza tudo por nós,
o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande amado, o nosso maravilhoso, o Deus da paz que morreu para nos salvar. Amém.